Fala pessoal, sejam bem-vindos ao quadro Evox Responde. Aqui quem fala com vocês é o Darcy Júnior, tributarista com ênfase em contabilidade e um dos sócios da Evox Fiscal. Esse quadro tira dúvidas de contabilidade, tributárias e econômicas. A pergunta do dia hoje eu falaria que poderia ser de algumas pessoas que vêm comentando em nosso Instagram, em nosso podcast, sobre existe uma onda crescente de empresas fazendo apuração de crédito. Por que isso agora? Seria isso um aumento na complexidade junto com esse crescente quantidade de empresas? Seria os contadores começaram a errar de uma hora para outra? Ou seria uma quantidade de estelionatários que vem aumentando e fazendo situações, falsas promessas e prejudicando essas empresas? E fazendo eles, às vezes, até cair em golpe. Seria o quê? Bom, vamos lá, pessoal. A gente tem que separar o joio do trigo. Uma coisa é a apuração de crédito daquilo que é líquido e certo, pago a maior ou indevido, é uma coisa. Agora, daquilo que eu acredito que seja maior ou indevido e eu tenho o meu pensamento, a minha leitura, portanto, a minha interpretação acredita que seja, isso é outra totalmente diferente. E para tirar essa primeira confusão da cabeça dos empresários, eu daria um simples conselho. Se tem instrução normativa, não é tese. Se tem instrução normativa, você aplica. E se você tem instrução normativa, o seu próprio contador aplica. Agora, aquilo que não tem instrução normativa deve ser tratado como tese. E se é tese, é risco. Então, o primeiro conselho seria esse para você. Agora, o segundo, esse responde a pergunta de hoje, que seria crescente. Antes, no início, essas apurações ficavam em grandes bancadas tributárias, tá ok? Porque elas detinham os aplicativos, elas detinham os sistemas que faziam essas apurações. A memória de cálculo é muito importante para isso. Não basta simplesmente falar de uma tese ou falar daquela interpretação. O mais importante para isso era a tese, a interpretação, junto com a memória de cálculo. Tá ok? E o que acontece é que nos últimos anos algumas empresas vêm proporcionando isso. Pequenos contadores, para advogados isolados, às vezes pessoas que nem são da área, fazer uma compra mensal, um aluguel mensal, um valor talvez até pequeno, que faça essa apuração. Tá ok? E com essa apuração em mãos, começa a acontecer uma crescente. Muitas empresas, contadores oferecendo isso, justamente porque ele não tinha aquela ferramenta para aquilo. Agora, os cuidados começam a acontecer agora, porque para qualquer apuração de crédito, você deve obedecer base legal, memória de cálculo e escrituração correta. Então, eu estou passando por cima agora nesse exemplo da base legal e acreditando que aquilo já fosse líquido e certo. Mas e essa memória de cálculo? Como é que ela está sendo levantada? E depois eu falaria da escrituração correta, porque imagina que você não é mais tese, é líquido e certo, aquilo foi a maior indevido de acordo com a instrução normativa, a memória de cálculo está correta, mas de repente o contribuinte nem recolheu, ou às vezes ele teve uma situação de um lançamento de um ECD, de repente há 2 anos atrás, de repente ele já afeta a regra da ECD e quer fazer alguma situação de substituição que já não é mais permitida, tá? Então as empresas às vezes esquecem, e é importante vocês lembrar disso, tem um sistema na Receita que chama PERDCOMP, que é o pedido de restituição, é pedido de restituição seguido de compensação, tá ok? Agora que as pessoas esquecem é o seguinte, PERDCOMP aceita tudo e o pior é que a Receita paga. Ele só não se lembra que a Receita tem 5 anos para rever seus próprios atos, fazer compensação daquilo que foi, às vezes o contribuinte se apropriou de benefício agora, e muitas das vezes o empresário nem sabe disso. Às vezes ele acredita que se zerou seu conta corrente, quer dizer que você já pode pagar aquela empresa que ofertou o crédito para você, porque de fato o débito não está lá mais. Tá ok? E a grosso modo fica muito bonito, porque se torna quase que verdadeiro. Mas o que vai acontecer depois? E aí que mora um dos grandes perigos, e a gente vem fazendo reuniões atrás de reuniões, que é, obedecendo esses 3 pilares, ainda que seja líquido e certo, ainda que a memória de cálculo seja verdadeira e ainda que a escrituração esteja correta, a Receita pode, hora ou outra, fazer alguma notificação.
fazendo perguntas sobre aquilo, se aquela competência estava correta, o exercício, se obedeceu às regras da ECD, ECF. E ainda que seja tudo correto, você vai precisar responder uma notificação. Às vezes, ainda que seja tudo líquido e certo, vai ter um despacho decisório de compensação não homologada. Agora, se tudo isso acontece com algo líquido e certo, obedecendo os 3 pilares, imagina para aqueles que vendem sonhos, tá ok? E o pior, eu sempre digo o seguinte, não tem problema oferecer tese, desde que você ofereça e fale que é tese. Prepare o cliente para uma situação de judicialização, caso seja necessário. Tá ok? Não é porque está na instrução normativa que você deve agir como tal no sentido de ficar calado e não olhar para aquilo. A questão é você tentar fazer a Receita engolir aquilo que ela determinou na instrução normativa. Isso não pode. Então tem uma série de confusões que vem acontecendo e o pior é o seguinte, aí a gente começa a entrar na índole das pessoas, porque eu sempre falo aqui em nosso escritório, atendendo os clientes, existem muitos advogados, muitos contadores, muitas empresas de bom caráter que enganam os empresários sem saber que foi enganado justamente porque foi enganado na cadeia anterior e não sabia, tá ok? Vamos tomar um cuidado em relação a isso. Então, tire a dúvida com a maior quantidade de pessoas possíveis. Se você ouvir uma proposta, que às vezes pode até ser líquida e certa, uma proposta que seja legítima de apuração de crédito, mas eu creio que não custa nada você tirar essa dúvida com um outro profissional. Imagina você que tem uma situação de uma doença, às vezes perigosa, uma cirurgia de coração, você jamais vai ouvir a opinião de um médico apenas, você vai consultar outros. E a parte tributária, se não for tomado o devido cuidado, você pode se beneficiar de uma situação de crédito, assim como você pode quebrar. Você tem que saber o que é multa isolada, você tem que saber o que é multa de ofício, o que é multa de mora, quando pode vir, quanto tempo a Receita tem, o que é decadência, o que é prescrição, tá ok? E a dica que eu daria para vocês hoje, o porquê dessa crescente, é justamente porque, como eu falei no início, se perde compra e aceita tudo, e a Receita confia nas pessoas, ela paga aquele tributo, ou se ela paga ou ela compensa, e ela aceita zerar. Isso vem confundindo. Então, por isso que vem a fama de alguns estelionatários vêm enganando as empresas justamente porque vêm zerando e cobrando. Às vezes sem avisar que vai acontecer algo daqui a alguns anos. Então, o convite prepare para tudo isso, saiba o que está acontecendo, saiba o que é homologação tácita, o que pode acontecer, o que é prescrição, o que é decadência, tá ok? E consulte profissionais de qualidade para que você não caia em nenhuma armadilha do mercado, tá ok? Então, eu queria terminar assim esse quadro de hoje, com a dica de ouro. O mais importante, então, não é 1000 teses, não é apresentar todas aquelas defesas, aquilo que a determinada pessoa, ou escritório, ou advogado acredita que seja o líquido e certo. O mais importante não é a parte comp. Pense como será defendido, quem vai defender qualquer despacho decisório, qualquer notificação que aconteça. Então, de novo, o segredo não está no pedido, o segredo não está na compensação, nem na restituição, está na defesa. Se a empresa que você está prestando serviço, você confia nela, que ela vai saber defender aquilo que ela apurou para você e recebeu, é com essa empresa que você vai fechar o negócio. Fiquem com Deus e até o próximo quadro Evox Responde.